O ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, está hoje conosco no Conexão RS. Nós vamos conversar sobre a situação do Rio Grande do Sul, a política no país e também sobre a capital gaúcha. Boa tarde, seja muito bem-vindo, prefeito. Boa tarde, grande alegria e enorme satisfação estar contigo com os milhares de ouvintes da Ubra. Muito bem, vamos lá. No final do mês de novembro, o senhor deixou o PDT, partido pelo qual foi eleito prefeito de Porto Alegre. Isso na eleição de 2012. Por que o senhor tomou essa decisão? Quantos anos de PDT o senhor ficou prefeito? Fiquei, na verdade, entrei em 2001, saí em 2017. São 16 anos de PDT, 16 anos de longa convivência. Temos que entender que uma relação partidária ela se dá como nas relações de família, nas relações de casais, nas relações de grupos. Ou seja, acabam tendo esgarçamento, tensionamentos e desgastes. Quando o desgaste ele chega a um clima tal que começa a tumultuar a relação, é melhor que alguém busque um novo caminho. Isso num casal, ou numa empresa, ou num grupo familiar. Foi o que aconteceu. A minha incompatibilidade com a direção estadual e com a direção nacional, não com o PDT em si, mas exatamente com a cúpula partidária, chegou a um ponto tal que eu preferi buscar novos caminhos. Busquei, agradecendo o período em que lá estive, acho que contribuí com o PDT, em todos os cargos que ocupei, procurei colocar em prática as bandeiras do PDT, deixando claro o seguinte, eu nunca administrei para o PDT. Eu administrei sempre, ou como secretário estadual de Educação para o povo do Rio Grande, ou como prefeito de Porto Alegre para a população, para os 1,5 milhão de habitantes de Porto Alegre. Mas nunca deixei de ser pedetista, colocando em prática as bandeiras históricas do PDT. Como exemplo, vou dar um exemplo, Gustavo, muito tranquilo. Qual é a bandeira maior do PDT? Educação. Quando eu fui secretário estadual da Educação, no governo Germano Rigoto, lá estava representando o PDT, eu resgatei a escola de tempo integral, que tinha sido retirada de cena no governo anterior, e consegui colocar no meu final do segundo ano de mandato a escola pública de ensino médio, que é do governo do estado, como a primeira no país. Milagre, recebi inclusive uma manchete de capa da Zero Hora no final do ano, do segundo ano de mandato. Como prefeito da cidade de Porto Alegre, eu assumi e implantei, até o final de 2016, a escola de tempo integral em todas as escolas públicas do município. Não tem uma escola pública municipal de Porto Alegre onde a escola de tempo integral não esteja presente. Então, fica claro, a bandeira, do ponto de vista filosófico do PDT, as bandeiras foram implantadas. O que fica muito claro, e aí a minha incompatibilidade, é que eu não me subordinei ao PDT. Ao contrário, tive problemas, inclusive, com o PDT na minha gestão. Se tu voltares no tempo, vai lembrar que lá em 2015 eu tive que me licenciar do PDT, porque vários vereadores do PDT, na Câmara de Vereadores, começaram a votar contra os interesses da cidade, com projetos do Executivo. Bom, me licenciei porque eu precisava reorganizar a minha base. Reorganizei, retornei ao partido, mas infelizmente o esgarçamento continuou. Então foi uma saída tranquila da minha parte. Eu, obviamente, tenho o maior carinho com o PDT, com suas lideranças, tenho o maior carinho com o Jairo Jorge, que ingressou no PDT há pouco mais de um ano, meu amigo de muitos anos, e vou continuar respeitando toda essa luta. Perfeito. O senhor estava no comando da prefeitura durante a Copa do Mundo de 2014. Algumas obras foram iniciadas nesse período e ainda não foram concluídas. Por que isso aconteceu? O senhor tem alguma ideia? O prefeito disse que não tem dinheiro para terminar. O prefeito Nelson Marques Eu conheço cada obra, na verdade. Em primeiro lugar, não eram obras para a Copa do Mundo. Esta é a primeira questão, Gustavo. Sim. Se nós não compreendermos isto, a gente não vai compreender o que é uma obra. Como exemplo, a Avenida Tronco. Avenida Tronco, que é para mim, a principal obra da cidade de Porto Alegre, ela foi pensada por Leonel de Moura Brizola em 1963. Foi gravada no plano diretor da cidade em 1979. E por que nunca saiu? Por falta de recursos. Uma via importantíssima que liga o centro da cidade à Zona Sul e nunca conseguiu. Eu aproveitei a Copa do Mundo, no momento em que o governo federal oferecia um financiamento especial para as 12 cidades sedes, com juros menores, prazo de pagamento maior, ou seja, condições de pai para filho, fui lá e retirei da gaveta
muitos projetos que precisavam ser feitos, que não tinham nada a ver com a Copa do Mundo, Sim. e coloquei exatamente no colo do governo federal, que acabou financiando. Então é importante que se entenda isso. As trincheiras da Perimetral, vou dar um outro exemplo, as trincheiras da Perimetral, são obras da Copa do Mundo? Não. Anitta, Cristóvão? Claro que não, nunca foram obras, eram para serem feitas quando da feitura da terceira perimetral. Sim. Por que não foram feitas? Porque quando o então prefeito Raul Ponte, eu era vice-prefeito, eu conheço bem essa história, pegou o financiamento ele vem em dólar, porque ele é feito com o Banco Interamericano, e transformado em real. Então a gente faz, obviamente, financiamento no início do projeto. Só que com o passar do tempo, infelizmente o real sempre flutuante, o real acabou se aproximando do dólar. E isso acabou inviabilizando e não permitiu que, na época, o governo pudesse fazer as trincheiras. Por quê? Porque terminou o dinheiro. Por que terminou o dinheiro? Porque não foi culpa do governo municipal, mas por causa da oscilação do real. O que eu fiz como prefeito, aproveitando a Copa do Mundo? Olhei para as trincheiras e disse, bom, vamos retirar da gaveta essas importantes obras e vamos tentar fazê-las, e vamos buscar o financiamento. X da rodoviária, que sempre foi uma coisa maluca, ninguém conseguia entrar ou sair da cidade no início da manhã e final da tarde, porque era o famoso X da rodoviária. O prefeito Dib conta muito, ex-prefeito Dib, que quando as elevadas da rodoviária foram pensadas na década de 1970, por um erro de projeto, esta alça que nós realizamos agora acabou não sendo feita. O que eu fiz? Busquei exatamente isso para fazer. Só que, quando nós pensamos essa obra em 2008, e foi o ano que nós pensamos, 2009, o país vivia uma outra situação econômica. Para cada obra tem financiamento, só que é uma contrapartida da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que ficou para o final. Só que, a partir de 2013, qualquer telespectador sabe disso, nós entramos numa profunda crise econômica no país, que retira recursos especialmente das prefeituras municipais. Se tu olhares, e quem está dizendo não sou eu, um artigo publicado por Leonardo Busato, atual secretário da Fazenda do município de Porto Alegre, na Zero Hora dessa semana, ele diz: nós perdemos, no ano de 2017, de não repasse do governo federal, 230 milhões de reais. E em cima disso, prefeito, já vou aproveitando para a gente avançar, o atual prefeito diz, afirma que assumiu em condições adversas a prefeitura e, por isso, por exemplo, iniciou o parcelamento de salários. É possível evitar, o senhor que teve essa experiência no Executivo, essa situação difícil que é parcelar salário Primeiro, servidor? o Gustavo tem que ficar muito claro. Realmente a situação foi adversa, só que ele tenta responsabilizar o prefeito, o ex-prefeito José Fortunati. Ele não diz, e aí para mim é um problema realmente até de honestidade intelectual, é perceber o seguinte, para que o telespectador compreenda. Do montante global do orçamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que é em torno de 6 bilhões e 500 milhões de reais, apenas 30% desse orçamento é feito com recursos próprios. Ou seja, o IPTU, o ISSQN, as taxas que são cobradas pela Prefeitura. 70% dos recursos são convênios como o Sistema Único de Saúde, Minha Casa Minha Vida, que vem ou do governo do Estado ou do governo federal. Com a crise econômica a partir de 2013, o governo federal e o governo do Estado começaram a não repassar o que deveriam passar, ou seja, deveriam passar isto, e cada ano que foi findo, passaram menos recursos. Tá? Tanto é que o próprio Leonardo Busato admite. Sim. Em 2017 foram 230 milhões a menos. Em 2016 foram 200 milhões a menos. Então, o que acaba acontecendo? Esta situação aflitiva, que não é somente o caso de Porto Alegre, é só olharmos a situação na maioria dos municípios brasileiros, ela se dá em função da crise nacional. Então, em primeiro lugar, o que o atual prefeito tem que reconhecer é, obviamente, por que não quer reconhecer? Porque o PSDB apoia o governo Temer. O PSDB está lá encastelado no governo. Então, ele não quer misturar, ele defende, inclusive, aliás, deu uma declaração num congresso do MBL, que ele defende o governo Temer, mas, na hora de olhar esta situação do apequenamento, do rebaixamento dos recursos para a cidade, ele tenta a responsabilidade da minha gestão. Na minha gestão, os tributos próprios sempre cresceram. O grande problema foi o não repasse. Consequentemente, os recursos foram findando. Então, existem dificuldades? Existem. Temos que admitir que elas existem. Agora, temos que dar o nome a quem é responsável por isso.
crise nacional, que afetou tanto as finanças da União, do município e do Estado. Importante esclarecimento. Prefeito, eu quero aproveitar a sua experiência política. A gente acabou de assistir uma entrevista exclusiva com a deputada Manuela Dávila. E a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: hoje, o cenário político brasileiro, o que a gente pode esperar para 2018, onde tem se falado muito sobre a eleição presidencial, mas a gente tem que lembrar que temos eleição para o governo do Estado também, que enfrenta uma crise muito grande. O que a gente pode esperar, até mesmo por conhecer a política do Rio Grande do Sul, para o governo do Estado, por exemplo, além da presidência? Eu tenho 40 anos de vida pública, enfrentei, felizmente, pelo voto direto, muitas eleições, venci várias, perdi outras, o que é normal, mas sempre participei ativamente do processo democrático. O que eu posso garantir ao telespectador de que certamente nunca tivemos um momento tão crítico para a política quanto o que nós estamos vivendo hoje. Há um ceticismo muito forte por parte da população, há uma descrença, há uma generalização onde o político é enxovalhado como se todo mundo roubasse, se todo mundo dilapidasse o patrimônio público. Então, esse é um problema. Nós vamos enfrentar um processo eleitoral onde é um desgaste natural dos partidos políticos, e esse desgaste advém porque nós temos hoje um sistema partidário eleitoral completamente anacrônico, ele está esclerosado, está podre. Se nós não mudarmos esse sistema político e eleitoral, o Brasil não vai dar o salto de qualidade que precisa. Então, infelizmente, esse é o cenário para 2018. Eu diria, nós estamos, em pleno mês de janeiro. Hoje é o 5º dia do mês de janeiro de 2018. Eu nunca percebi, em outras oportunidades, tanta insegurança por parte de todo mundo que analisa a política sobre o processo eleitoral. Hoje, nem com bola de cristal, alguém consegue dizer o que irá realmente acontecer. Próximo dia 24, teremos o julgamento do ex-presidente Lula. Sim. Não sei o que vai acontecer. Esse julgamento ele é muito definidor do processo eleitoral. Porque se o Lula for julgado, for condenado e, consequentemente, não possa disputar a eleição presidencial, o quadro é um. Sim. Se o presidente Lula for absolvido, o quadro passa a ser outro em âmbito nacional. Nós temos excelentes candidatos, mas, enquanto este quadro não se definir, certamente esta dicotomia entre o PT e o Jair Bolsonaro, que me assusta um pouco, porque radicaliza muito o cenário nacional, as pessoas muito mais estão se xingando do que realmente trocando ideias, pensando propostas, vendo como é que será o futuro do nosso país. Aqui no Estado, a gente percebe que ainda há muita coisa a ser definida. O próprio governador José Ivo Sartori, ele tem dito que não é candidato. Eu acho, minha opinião pessoal, eu acho que ele é candidato, ele é pré-candidato ao Palácio Piratini. Temos Jairo Jorge, aqui de Canoas, inclusive, que foi vice-reitor aqui da UBRA, um excelente nome. Temos o Eduardo Leite, lá de Pelotas, que foi um belo prefeito. Temos o PP, que está lançando um grande deputado federal, que já tem uma tradição muito forte. O PCdoB deverá ter candidato, Sim. PTB deverá ter candidato. Ou seja, aparentemente nós teremos 7 ou 8 candidatos. Eu não acredito, Gustavo, de que isso se mantenha até o final. Eu acho que até as convenções que acontecem no final do mês de julho, início do mês de agosto, naturalmente o cenário vai começar a forçar articulações, coligações, e o número de candidatos ao governo do Estado deve ficar entre 4 a 5 no máximo. E o senhor, para encerrar, o que a gente pode esperar de José Fortunati na política? O senhor vai se candidatar? Eu pensei muito durante o ano de 2018, depois de passar 10 anos na prefeitura, 2 como secretário do planejamento, 1 como vice-prefeito e 7 como prefeito, eu disse, vou dar um tempo, meu período sabático, meu ano sabático será 2017 e agora, vamos decidir o que fazer em 2018. Depois de ouvir muito, conversar muito, decidi. O único cargo que eu tenho vontade, disposição política para disputar é uma vaga ao Senado da República. Então, eu sou pré-candidato ao Senado da República. Por que partido? Essa é a pergunta óbvia, natural, seguinte, não sei ainda.
Eu vou refletir agora, janeiro, fevereiro. O senhor já está em contato com algumas São siglas? várias siglas. Estou em contato com o PTB, estou em contato com o PR, PRB, Solidariedade, a Rede, PPL. São partidos que têm me buscado e eu tenho conversado de forma muito aberta, muito plural, muito franca. Para quê? Para que eu possa visualizar o cenário nacional e, a partir do cenário nacional, poder fazer uma opção que me dê as condições de fazer o enfrentamento eleitoral adequado em 2018. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a gentileza. O senhor sempre nos atendeu quando prefeito e nos atende agora, ex-prefeito e agora pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Seja sempre bem-vindo, prefeito José Fortunati, e agora pré-candidato ao Senado. Muito obrigado por nos atender e um feliz 2018. Eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos os telespectadores da TV Ubra um excelente 2018. Sei que será um ano difícil, mas a economia começa a dar pequenos sinais de crescimento, teremos eleições. É importante que as pessoas não fiquem pensando em anular ou se abster, porque isso não muda nada. A única coisa que ele vai fazer é não dar a sua posição. Vou terminar com essa balela de que voto nulo anula eleições. Não é verdade. O eleitor que deixar de votar ou anular ou se abster não estará contribuindo com o processo eleitoral. Então, isso é importante. Então, agradeço a oportunidade, desejo a todos um feliz 2018. Vamos trabalhar, vamos discutir, vamos pensar o melhor para o nosso estado e para o nosso país. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos.